Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais uma edição do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser o cultivo de hortaliças no sistema conservacionista. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor, é o Roberto Botelho Ferraz Branco. Ele é pesquisador do Instituto Agronômico IAC, já está aqui conosco, então seja muito bem-vindo, Roberto. É um prazer tê-lo aqui no Hort Resenha. Maravilha, Guilherme, é um prazer todo meu poder compartilhar esse conhecimento com vocês aí. Roberto, começa, por favor, explicando para a gente o que é o cultivo conservacionista, o que é, quando a gente fala em cultivo conservacionista, o que a gente está querendo dizer? Então, Guilherme, o cultivo conservacionista, o próprio nome está dizendo, né? É o cultivo agrícola, né? Para produção, quer seja de alimentos, fibra, energia, com vistas à conservação do ambiente de cultivo, né? Conservação do solo e da água. Então, daí surge o termo de agricultura conservacionista, né? E a gente tem usado os critérios técnicos, que são 3 que a gente vai dizer mais adiante um pouco, para a produção de hortaliças, né? Porque a gente tem a produção de hortaliças aí bastante próxima aos recursos hídricos, né? Que são espécies altamente dependentes de irrigação para completar o ciclo com produtividade adequada economicamente e de qualidade. Então, esse cultivo conservacionista, ele vem bem de encontro a proteger esses mananciais hídricos, né, de propriedades rurais, e também conservação do solo. E além de conservar recursos, o solo, ele também pode trazer ganhos ali de produtividade e de qualidade, né, Roberto? Exatamente, que todo sistema ele preconiza, né, aumentar a matéria orgânica do solo, que é um índice de qualidade do solo mais importante, talvez, aí, né, que a gente busca, né, que é a matéria orgânica do solo. E o sistema conservacionista, por obedecer esses critérios técnico agronômico, né, são 3, que é o revolvimento mínimo do solo ou plantio direto, rotação de culturas e manutenção de palha, né, de resíduo vegetal na superfície do solo de forma duradoura, no tempo, isso vai beneficiar muito a qualidade do solo. Então, vai trazer aumento na fertilidade química, né, física, por estruturar melhor o solo, né, e agora, biologicamente também, que é uma coisa bastante importante que, nos últimos anos, que a agricultura vem dando certo valor, né, que antes a gente focava só na parte química, né, de nutrientes no solo e a física. E agora, com o advento de diversas técnicas aí de mensuração da biologia do solo, a gente tem visto que é uma grande importância nesse outro fator aí, né, biológico do solo. E aí, Roberto, você comentou então nesses 3 critérios técnicos, conta um pouquinho mais para a gente de cada um deles, explica um pouquinho como é que funciona cada um desses pontos. Então, são pontos assim que, de primeiro momento, o agricultor ele tem uma certa aversão, né? Porque ele está acostumado a preparar o solo de forma convencional, com arado e depois a gradagem, né? Para dizer assim que eles falam que afrouxa o solo e deixa o solo mais leve para o estabelecimento das culturas. Então já começa por aí, né? Então não há mais revolvimento do solo, né? Ou o mínimo revolvimento quando houver a necessidade, só revolver na linha de plantio, na linha de cultivo. Então o primeiro passo é esse, né? É adotar tecnologias, principalmente implementos, né, especializados para esse tipo de metodologia de cultivo, que é não preparar o solo. Então, o primeiro ponto é esse, não preparar o solo mais, né, de deixar de forma de anos e anos. A gente tem área aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, que tem mais de 15 anos de cultivo de hortaliças em rotação de culturas, né, sem preparar o solo. E depois entra o critério de rotação de culturas, que é uma técnica também milenar, que a gente sabe que traz muita fertilidade ao solo, né, que é, então, planta lá o tomate, depois uma crotalária, depois da crotalária planta uma couve, tira a couve, planta um milheto, depois do milheto planta uma berinjela e assim por diante, né? Em rotação de culturas. E sempre nessa janela de cultura comercial, a gente tem recomendado o cultivo de plantas de cobertura, que são gramíneas ou leguminosas, como a crotalária, gramíneas como o milheto, e assim por diante, né?
E sempre manutenção da palha na superfície do solo, que não está revolvendo mais o solo e está produzindo palha, produzindo massa seca, né? Para permanecer na superfície do solo. E isso daí se torna uma ferramenta, uma metodologia muito amiga do ambiente, né? É um sistema similar ao plantio direto que já está bastante difundido na cultura de grãos, de soja e de milho, né, Roberto? Perfeitamente, Guilherme. Isso daí, o Brasil deu um grande salto, né, na agricultura com o advento do plantio direto, e isso a tecnologia já está dominada para os grãos, né, como você disse, a soja, o milho no Centro-Oeste, no Rio Grande do Sul, Paraná, e agora a gente tem trazido esse mesmo conceito para cultivo de hortaliças, né? Hortaliça já é um pouco mais complexo, que você tem cultivo de alface, tem cultivo de tomate, tem cultivo de couve-flor, então ela é mais complexo, né, que você trabalha com mais espécies. E o produtor de hortaliças, ele está acostumado em transplantio das mudas, né? Então, as mudas das espécies chegam para ele já formada em viveiros, e ele faz o transplantio. E aí ele tem que adaptar, conhecer o sistema de semeadura para trabalhar com essas plantas de cobertura, né? Então ele aumenta a complexidade do sistema dele, mas por um benefício próprio, né, da estabilidade financeira dele no campo e também de preservar os recursos naturais, solo e água. Você comentou, né, Roberto, que tem uma resistência dos produtores. Como é que é esse trabalho para fazer o produtor entender os benefícios que ele vai ter ao adotar esse sistema? Então, esse trabalho que é o mais exaustivo e mais... A gente tem que insistir mais nisso, né? Assim, a pesquisa ela não tem tanto alcance de extensão, né? Só que agora a gente está junto com a CAT, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral e de Extensão Rural, e a gente tem treinado os técnicos da CAT, a gente está com um projeto legal, junto com a EPAGRE de Santa Catarina, que já tem um know-how nesse conceito de sistema de plantio direto de hortaliças, né? Então, a gente está integrado nesse novo projeto, que é para difundir isso, né, junto ao produtor. Então, quebrar esse obstáculo aí dessa resistência que ele tem ao sistema, e levar para ele de forma com qualidade, né? A metodologia de forma com embasamento científico. A gente já tem um portfólio científico já grande aqui, né? Na APTA, no IAC, e levar através dos extensionistas essa metodologia com uma segurança para que ele adote de forma sustentável, né? Que ele entre na atividade, nessa nova atividade até, vamos dizer, né? De forma que ele não volte mais atrás no método convencional. Então, esse é um grande desafio, que é a extensão trabalhando junto com a pesquisa, né? E aí, pelas pesquisas, pelos testes que vocês vêm realizando, é um sistema que se adequa a todos os tipos de culturas ali do hortifruti, ou tem algumas variedades que não se dão bem nesse sistema? Ele se adequa bem em quase todas, inclusive tem algumas culturas que elas são mais, vamos ver, resistentes a isso, né? Poucos estudos, né? A cenoura, por exemplo, como é uma cultura de semeadura, não transplantio, como eu disse anteriormente, né? E ela já é semeadura, então são máquinas que fazem a semeadura direta, né? A gente achava que seria mais difícil, mas já tem produtor lá em Piedade fazendo, né? Recebi esses dias um videozinho de que o produtor fez dos canteiros, né? Previamente, ele cultivou a planta de cobertura para a produção da palha, e agora ele deitou a palha e está semeando a cenoura em cima da palha. Então, a cenoura, que era uma cultura assim que a gente acreditava que seria difícil, né? A adoção, já tem produtor já com essa iniciativa. O alho também é outra cultura que tem uma certa restrição, mas eu acredito que se a gente trabalhar um pouco mais em cima, a gente consegue implementar o sistema conservacionista para a cultura do alho. A cebola também é como a cenoura, né? Muitas das vezes ela é cultivada em semeadura, então a gente também tem que avançar nesse entendimento. Mas as outras de muda, assim, a gente já está mais dominada, né? A alface, por exemplo, que é de canteiro e transplantio, já tem bastante produtor fazendo com sucesso. Eles estão focados na produção de palha em cima do canteiro para cultivar as hortaliças folhosas, como alface, rúcula, para diminuir o impacto da chuva, né?
Então, eles estão conseguindo atravessar o período de verão, que é um período de entre-safra, e de queda na produtividade das hortaliças folhosas, através desse mecanismo de produção de palha, né, em cima dos canteiros, que entra dentro do conceito conservacionista. E aí, Roberto, utilizando esse sistema, ganhando, né, em sustentabilidade, em preservação de recursos, pode abrir caminho até para conseguir certificações de órgãos internacionais que pode ajudar o produtor também a conquistar mais mercado, né? Não tenha dúvida que isso vai acontecer, né? Porque tem essa questão de pagamentos por serviços ambientais, né? Então, isso tudo entra dentro do contexto. Já temos dados de que reserva de carbono aumenta, né? A gente consegue sequestrar carbono nesse tipo de agricultura. Então, tem um crédito carbono envolvido no sistema, né? E fora a melhoria da qualidade do solo e, consequentemente, menor utilização de insumos agrícolas, que está relacionado também com o crédito carbono aí, né? Quanto menos insumo externo a gente usar, melhor é a eficiência carbônica do sistema, né? E a água também é um fator importante aí nisso tudo. Tem economia que eu já medi no solo aqui em Ribeirão Preto, o solo reserva de 20% a 25% mais água no sistema conservacionista em comparação com o convencional, né? Então, tem vários benefícios ambientais aí que eles vão ser, acreditamos que tenha potencial para ser creditado, né? Para o produtor conseguir créditos por pagamento de serviços ambientais ou crédito de carbono, quer que seja. E se a gente pensar em custo de produção, Roberto, esse sistema diminui os custos para o produtor também? Também, Guilherme, é outro benefício. Assim, ele é um sistema complexo, né? Nem tudo são pétalas de rosa, tem os espinhos, mas desde que o produtor consiga adotar isso com critério técnico e qualidade, todos esses benefícios que eu estou passando para vocês aí já é visível, o produtor já está tendo, ele sabe disso, ele vê isso, e acredito que assim, é um caminho sem volta, né? Desde que o produtor adote com critérios, ele ultrapasse essa barreira de resistência e ele domine essa tecnologia, ele jamais voltará para o sistema conservacionista, que é dispor ao solo, né? E isso encaixa desde a pequena, média e grande propriedade, né? Então, atende desde da agricultura familiar, como médio produtor, como grande produtor. Esse era um ponto que eu queria abordar, Roberto. Então, o sistema conservacionista, ele é possível de ser adotado por qualquer tipo de produtor, desde o grande até aquele pequeno, produtor familiar, todos eles conseguem. Não tenha dúvida, Guilherme. Todos têm acesso fácil, é domínio público até as informações, né? Então, a gente está apoiando desde o pequeno, a gente está bastante focado no agricultor familiar, né? Que hortaliça, a maioria deles é classificado como agricultura familiar. A única assim, restrição que a gente tem um pouquinho é com relação à oferta de maquinário, né? Porque o maquinário, então, como você tem que abrir sulquinhos, risquinhos em cima da palha para colocar as mudas ali no solo, a gente não tem tanta oferta da empresa de maquinário, né? Então, abre aí uma oportunidade para pequenas empresas, de startups aí de engenharia agrícola, né? Para vir junto com a gente nesse conceito aí. Abre essa oportunidade. E também só que o produtor, que a gente tem visto muito, é a criação mesmo na própria propriedade, né? Os produtores eles são bastante criativos e têm habilidades com soldas aí, então eles conseguem montar várias maquininhas aí que se adequam muito facilmente de custo baixo, né? Para essa exigência de não revolvimento do solo, da semeadura das culturas de cobertura e de transplantio das mudas de hortaliça, né? E, Roberto, se a gente for pensar hoje num produtor que faz o seu cultivo da maneira convencional, já está acostumado a isso, quais que são os primeiros passos que ele precisa tomar para fazer essa conversão para o sistema conservacionista? O que a gente tem recomendado é que ele comece com uma pequena área para aprender, né? Que é uma nova tecnologia, então acho que toda tecnologia que o produtor vai adotar, ele reserva uma parte da propriedade e comece, né, a testar, fazer suas comparações, estudos comparativos em loco ali mesmo, não adotar tudo de uma vez, né, que pode ser que ele vai entrar numa curva de aprendizado, então essa curva de aprendizado ele tem que ter o passo a passo e contar com o apoio técnico da gente, né,
contar com o apoio técnico da CAT, do IAC, que a gente está disponível para isso, para ajudar, para, né, mesmo jogar a ideia, espalhar mais a ideia aqui, especialmente no estado de São Paulo. E o cuidado, assim, é esse, né, de como que ele não vai mais preparar o solo, então de que forma que ele vai, qual o tamanho da área. Eu, por exemplo, eu tenho uma propriedade que eu cultivo braquiária e roço ela bem rente e abro um sulco, né, um sulco de plantio, e aí planto tomate e em sistema estaqueado, e aí tiro a cultura do tomate, deixo a braquiária vir novamente, semeio junto com a braquiária, depois que eu tiro o tomate e roço, semeio uma leguminosa, né, uma crotalária, roço tudo isso, aí eu vou abrindo as covinhas, como já o estaqueamento já está feito, eu planto as mudinhas em covinhas, faço umas covinhas lá com uma cavadeirinha pequenininha, quando é pequeno, né, produtor, e aí eu mantenho o estaqueamento, baixo custo com relação a isso, né, não preciso tirar o estaqueamento e pôr de novo. Então tem várias metodologias aí que pode adotar, desde que siga os 3 conceitos básicos que eu disse lá no começo, que é o não revolvimento do solo, ou plantio direto, né, o mínimo revolvimento do solo, rotação de culturas e manutenção da palha na superfície do solo. E aí, Roberto, para a gente encerrar, aquele produtor que está acompanhando a gente, quer conhecer mais, tirar dúvidas, pegar mais informações, qual que é o caminho, onde é que ele consegue encontrar essas informações para conseguir entender mais e, de repente, até adotar o sistema na sua produção? Então, a gente tem já várias publicações, né? A última foi um boletim técnico que a gente tem que estar disponível no site do IAC. Então, tem que entrar lá no site do IAC Publicações, tem um boletim técnico lá. E também contato direto com a gente, né? Entrar em contato no IAC ou na CAT também, que o pessoal já está preparado para isso, já tem esse movimento todo esse projeto integrado com até a própria EPAGRE, né, de Santa Catarina. E a gente tem total disponibilidade de apoiá-los aí em toda essa iniciativa aí da agricultura conservacionista. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer esse sistema conservacionista, os benefícios, o passo a passo para o produtor adotar essa técnica. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Guilherme. É sempre uma oportunidade grande, né, de poder essa inserção através da mídia aí com vocês, atingir o público-alvo nosso, que é o produtor rural, né? Então, acho que ainda mais essa tecnologia que é tão nobre, né, que traz tantos benefícios aí, ele resgata até a dignidade do produtor, que o produtor não vai mais ter erosão, processo erosivo, que é um processo desgastante, né, tanto para o solo quanto para o produtor rural chegar numa área dele própria que tenha o sistema erosivo instalado ali, é totalmente deprimente. E eu acredito, assim, que estamos disponíveis para isso, para ajudá-los, e acredito que eles tenham, daqui para frente, um grande sucesso, né, desde que adotado o sistema aí no seu sistema de produção, né? Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Hort Resenha Podcast, abertas para você, para todo mundo aí do EAC, sempre voltar e contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Abraço. O Roberto Botelho Ferraz Branco, ele é pesquisador do Instituto Agronômico, o IAC, conversou com a gente para explicar um pouquinho o que é o método de produção de hortaliças no sistema conservacionista. É um sistema parecido com o plantio direto, que já está bastante difundido na cultura de grãos, como soja e milho. Demanda uma série de ajustes de manejo do produtor, parar de remover o solo, de preparar o solo, fazer uma rotação de culturas, utilizar plantas de cobertura na sua horta, e aí a partir disso o produtor consegue melhorar a qualidade das hortaliças que ele produz, também buscar mais sustentabilidade, um melhor aproveitamento dos recursos. Isso pode inclusive abrir caminho para mercados de crédito de carbono, de serviços ambientais, e até a conquista de certificações por órgãos internacionais, que pode abrir cada vez mais mercado para o produtor de hortifrutis. Assim a gente vai encerrando mais essa edição do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem mais, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, episódio novo do Hort Resenha Podcast. Vem para a resenha!